agora a gente vai falar sobre as altas temperaturas que podem levar ao estresse térmico nas lavouras, associadas então com essa baixa incidência de chuvas, né? E aí afetam sensivelmente o desenvolvimento das plantas. A gente vai conferir agora dicas importantes para reduzir os efeitos do estresse térmico nas lavouras. Vamos falar então ao vivo com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, o Itamar Melo. Oi, Itamar, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Ou seja, acompanhamos aí ao longo, né, dessas estações muita ocorrência do que acabamos de falar, que foi consequência do estresse térmico, ou seja, falta de chuvas quando havia extrema necessidade, baixa incidência, muito quente em várias partes do país. E, claro, isso causa um baixo potencial no desenvolvimento das plantas. Como que a Embrapa Meio Ambiente vem trabalhando essa questão no sentido de orientar melhor os produtores rurais? Bom dia. Bom dia, Renata. Um prazer estar com você e falar das tecnologias da Embrapa, com parceria dessa última tecnologia lançada pela Embrapa com a empresa NOAA, né? É um processo, um fenômeno complexo esse de altas temperaturas e de estresse hídrico, mesmo para as plantas, né? Principalmente para as plantas. Mas tanto as plantas quanto os micro-organismos padecem desses estresses, né? Esse estresse é um dos fenômenos mais críticos para a produtividade da agricultura em todo o mundo, principalmente com irregularidade das chuvas. Não falo nem em mudanças climáticas, né, que pode diminuir o estresse hídrico, né, e pode aumentar o estresse hídrico e pode aumentar a temperatura, 1 ou 2 graus, né. Eu vou falar da tecnologia que foi lançada pela Embrapa juntamente com a NOAA, né. É uma inovação isso aí. Primeiro que, por falta de variedades tolerantes a altas temperaturas e aos estresses hídricos, né, por falta de uma tolerância genética, né, melhoramento genético, as plantas elas padecem, ou seja, elas são sensíveis a essas altas temperaturas, né. Nos seus ambientes nativos de origem, as plantas nos desertos, em baixa temperatura ou alta temperatura, elas têm mecanismo de resposta a esses estresses. Não só as plantas, mas os micro-organismos. Mesmo as plantas tolerantes, né, na Caatinga, por exemplo, nos desertos do Saara, que há plantas lá, mesmo essas plantas sendo tolerantes, elas nunca estão sozinhas, né? A planta não é um indivíduo autônomo, ela tem uma comunidade de bactérias que a planta seleciona. A própria planta recruta seus melhores micro-organismos. E foi assim que a gente descobriu essas bactérias. Principalmente, esse produto chamado Auras é a base de um princípio ativo, a base simplesmente de uma bactéria. É um bacillus, né? O bacillus, que é uma espécie descoberta recentemente, se chama Ariabataia essa espécie. E o que é que essa bactéria faz quando aplicada à planta, na semente ou foliar, né, nas folhas? Ela induz a planta a produzir certas substâncias que a tornam tolerante. E também essa bactéria produz aquela substância que a gente coloca nos cosméticos, né, o ácido hialurônico, que nada mais é do que um blend, né? É uma mistura de polímeros. O que é isso? É uma mistura de uma mucilagem, né? De uma gosma, que sempre são produzidas mais especificamente sobre o estresse intenso, de alta temperatura ou de estresse hídrico. E essa substância ela é uma proteção que dá à planta, nós chamamos de osmoprotetores, né? São os exopolissacarídeos, que é essa mucilagem, que é uma secreção que as bactérias produzem, que melhora a agregação célula a célula da bactéria e é crucial, né, para a adesão dessas bactérias às raízes. E é interessante que isso acontece mais intensamente sobre alto estresse, sobre altas temperaturas. Então, a planta suporta mais altas temperaturas com essa bactéria, porque ela melhora o desempenho da condutividade hidráulica, né? Nós comprovamos isso vendo a expressão gênica da planta quando introduzida essa bactéria na planta, aplicada à semente. A planta, ela torna melhor a condutividade hidráulica da raiz.
de toda a planta. Quer dizer, ela melhora a permeabilidade e ela é capaz de absorver mais água, né, de atividade de água. E a planta não sofre tanto esse estresse de seca e de alta temperatura por um curto período de tempo. Então, em todos os experimentos que fizemos, quando inoculada essa bactéria na planta, ela tolera mais esses estresses osmóticos, né, do que as plantas não inoculadas, né? Lógico que essas plantas cultivadas, como milho, soja, feijão, elas não são tolerantes às altas temperaturas nem ao estresse hídrico, mas a planta é uma alternativa à agricultura, esse insumo inovador, que ela faz com que a planta se proteja por algum período, né? Então, a planta, ela se associa, né, em um fenômeno chamado de simbiose, onde a planta própria recrutou, a própria planta nativa da caatinga. Nós isolamos essa bactéria do mandacaru. Então, o mandacaru existe lá, os xique-xique, aquelas cactáceas, a catingueira, né? Ela existe na caatinga, né? Naturalmente, ela se protege do calor e da seca, mas ela tem esses micro-organismos que também auxiliam a sobrevivência dessas plantas quando o estresse é muito severo, né? Então, essa bactéria é simples de inocular, né? Se inocula na semente, né? E, ao crescer a raiz, essa bactéria associada à raiz, né, ela protege a planta, mesmo que não tenha estresse. Essa bactéria produz hormônios de crescimento vegetal que ajuda também a promover o crescimento dela. Mas quando chega um período de estresse hídrico, com baixa atividade de água, e geralmente nessas regiões com baixa atividade de água está associada com a temperatura mais elevada, como tem acontecido nesses últimos anos, com a irregularidade da precipitação, né, principalmente no sudeste do Brasil, não falo nem nas regiões semiáridas, mas no sudeste, que qualquer déficit hídrico acarreta a diminuição da produtividade, né, essas bactérias, essa bactéria particularmente, que compõe o princípio ativo, ela protege a planta e aumenta até a produtividade, ou não deixa a planta, né, ser totalmente danificada. Porque o que é que faz, né, a alta temperatura, ou o estresse hídrico, ou o estresse salino? O que é que faz na planta, né? Ela induz a produção de radicais livres, né? O radical livre, como no ser humano, ele afeta a síntese das proteínas, o crescimento da pessoa, o crescimento da planta, no caso, né? E a planta reage produzindo substância oxidante. Mas como as nossas plantas na agricultura, elas não são tolerantes para produzir essas substâncias, né, nós inoculamos a bactéria que produz essas substâncias sob estresse hídrico, protegendo a planta da dessecação. O que essas bactérias fazem na raiz quando tem estresse hídrico? Ela produz, né, esse hidratante, tornando o ambiente mais hidratado, mais úmido por alguns dias. Então, a planta não sofre tanto estresse nem do calor, né, porque o calor afeta a produção, a síntese de clorofila e, consequentemente, da fotossíntese. Olha, se afeta a fotossíntese, há uma redução no crescimento da planta e diminuição da produtividade. Essas bactérias melhoram tudo isso, né? É uma bactéria multifuncional, é uma espécie nova, né? Sequenciamos todo o genoma e com outros métodos de biologia molecular nós temos, né, o fingerprint dessa bactéria. Então, só nós, né, a Embrapa, juntamente com a parceria da NOAA, temos essa espécie, temos todo o fingerprint dela, toda a espécie é única, então o fingerprint dela é único, né? O genoma dela é único, só nós temos esse produto, só nós temos essa bactéria. Para proteger as plantas. Perfeito. Muito obrigada, então, por toda a sua explicação e esse trabalho, claro, que a Embrapa Meio Ambiente vem fazendo em conjunto com o NOAA, justamente para hidratar melhor, você explicou também, né, as plantas e garantir que ela, de alguma maneira, fique mais protegida frente às adversidades climáticas. Muitíssimo obrigada, viu, pesquisadora? A gente volta a se falar em outras oportunidades. Uma ótima semana.